Um híbrido, nascido com características de um cervo, como chifres e orelhas pontudas, em um mundo pós-apocalíptico onde um vírus misterioso devastou a população humana e levou ao surgimento de várias outras criaturas híbridas. Contarei a história de Gans da série de ficção pós-apocalíptica Sweet Tooth lançada em 2021. O narrador começa a contar a história do nascimento de Gans e de vários bebês que chegaram no meio do apocalipse. Mas antes, ele decide narrar a história de um médico chamado Aditya e sua esposa Rani, que vivem uma vida feliz e simples juntos. Até que um dia no trabalho, uma mulher com uma doença estranha visita o médico. Seu dedo mindinho se movia agressivamente, como um dos sintomas da doença. Em seu sangue, foi descoberto um novo tipo de vírus, chamado H5G9. Nos dias seguintes, Aditya atendeu vários casos semelhantes ao da mulher em seu consultório. O governo decreta que o surto é uma emergência, afirmando que o vírus H5G9 é o mais mortal de todos os tempos. Especialistas prevêem que o número de pessoas infectadas chegará a ultrapassar o da peste negra. O caos se instaura no mundo quando lojas, fábricas e hospitais começam a fechar suas portas. Em um dia qualquer, o médico acorda e encontra sua esposa tossindo no chão. Ela também foi infectada pelo vírus. Ele a leva para o hospital em meio à multidão de pessoas na mesma situação. Enquanto está no hospital, Aditya é chamado por uma enfermeira que parece estar em estado de choque. A maternidade está cheia de recém-nascidos e todos possuem características de diferentes animais. A notícia logo se espalha, quando todos os bebês nascidos no mundo são híbridos de humanos e animais. As pessoas começam a odiar esses bebês, dizendo que são eles que causaram o surto do vírus. Outros acreditam que o vírus foi o responsável pelo surgimento desses bebês, mas ninguém sabe ao certo como eles vieram a existir. Retornando à história de Gans, enquanto o mundo todo treme de medo do vírus, um pai se muda para uma reserva florestal com seu filho para se protegerem. Gans, nascido como um híbrido de veado e humano, é um dos primeiros bebês híbridos de todos os tempos. O homem encontra uma casa abandonada no meio da floresta e a reforma para que possam morar lá. Os dias passam enquanto ele cuida de Gans e reconstrói a casa, tornando-a adequada para os dois. Ele constrói uma cerca ao redor da área para proteger ele e Gans. Ele escreve livros para Gans ler, mas não lhe ensina muito sobre o mundo exterior. Gans cresce rapidamente e começa a chamar seu pai de Papa. Quando Gans completa 4 anos de idade, ainda é desconhecido para o mundo além da cerca. Papa ensina seu filho a se abaixar se ouvir um rosnado, correr se ouvir uma voz e se esconder se algum dia vir um ser humano. Uma sequência de cenas mostra o pai e o filho se divertindo juntos na neve, pescando, lendo livros e cozinhando. Um dia, enquanto estão na floresta, um avião passa por cima. Papa cobre os ouvidos de Gans e diz que é apenas um pássaro grande. O avião está jogando panfletos que anunciam um lugar seguro para híbridos chamado a reserva. Papa queima os papéis, sem querer levar seu filho para o mundo exterior. Em um dos aniversários de Gans, Papa lhe dá um brinquedo de pelúcia que Gans leva consigo a todos os lugares. Ele o chama de cão. Um dia, enquanto Gans lê um livro na selva, ele vê uma cerva nas proximidades. Mais tarde, enquanto Gans toma banho, seu pai conta a história da humanidade e de como surgiram os híbridos. Gans diz ao pai que viu a mãe e Papa conta a ele que sua mãe era uma humana chamada Birdi, e que já se foi. Ele também o adverte que há pessoas malvadas do lado de fora da cerca que podem prejudicar híbridos como ele, então nunca deve atravessar a cerca. Uma noite, Papa pegou uma caixa contendo fotos e algumas coisas de sua vida passada. Ele a enterrou na floresta, deixando seu passado completamente para trás. No 10º aniversário de Gans, Papa deu a ele um estilingue que o menino amou muito. Enquanto brincava com ele, Gans acabou saindo da cerca. Antes que alguém pudesse vê-lo, Papa agarrou o garoto e o levou rapidamente de volta para casa. Papa repreende Gans por ter colocado sua vida em perigo, fazendo com que o menino chorasse. Nesse mesmo dia, um homem se aproxima da cerca e chama por sua irmã Sarah. Papa o ameaça para ir embora, alegando que sua irmã não está ali. Antes de partir, o homem tem um vislumbre de Gans escondido no arbusto. O homem marca a cerca como uma área onde há híbridos humanos, revelando que ele é, na verdade, um caçador de crianças híbridas. Papa surta e faz Gans se esconder. Ele sai para enfrentar o homem em uma luta intensa e não volta para casa durante a noite. Quando o sol nasce, uma serva entra na casa e Gans e a serva se assustam com os gritos. Nesse momento, Papa retorna com ferimentos no corpo, mas aliviado por ter conseguido impedir o caçador de machucar seu filho. Gans ajuda seu pai e o leva para a cama, mas Papa sabe que pegou um vírus. Como os humanos híbridos são imunes a ele, ele não está preocupado com Gans contrair o vírus, mas sabe que seu tempo é limitado. Na manhã seguinte à sua doença, ele fala com Gans sobre sua mãe e relembra algumas habilidades básicas de sobrevivência, contando quão feliz é com Gans.
No entanto, Paba pede a Gans para pegar ovos dos patos para o café da manhã. Quando Gans retorna, encontra Paba morto em sua poltrona segurando uma chave. O menino pega a chave e chora silenciosamente, lamentando a perda de seu pai. A partir desse dia, Gans começa a viver sozinho, conseguindo se virar até certo ponto. Ele faz figuras de animais com grama seca e conversa com elas para se sentir menos isolado. Depois de 10 invernos passados, o menino aprendeu a fazer quase tudo o que precisa para sobreviver. Porém, alguns dias são mais difíceis do que outros. Em um deles, o isolamento se torna insuportável, fazendo com que Gans queime suas figuras de animais durante a luz do dia, e até mesmo seu cão não escapa. A fumaça do fogo atrai caçadores de híbridos para a área, colocando Gans em perigo. Mais tarde, no mesmo dia, ele percebe um coração desenhado no mapa da floresta que pertencia a seu pai e decide seguir em busca do local indicado. Lá, descobre que é o lugar onde Paba enterrou uma caixa contendo uma foto da suposta mãe de Gans. Gans usa a chave que Paba tinha consigo quando morreu para abrir a caixa. Gans olha para o rosto de sua mãe pela primeira vez ao ver a foto, que tem Colorado escrito na parte inferior. Com a intenção de encontrá-la, o garoto decide viajar até o Colorado. Ele prepara tudo o que precisa e leva um mapa dos Estados Unidos consigo. Depois de se preparar, o garoto ingênuo se dirige até a cerca. Ele vê um doce jogado no chão e o come, mas logo descobre que é uma armadilha. 2 caçadores de híbridos pegam o menino e ficam surpresos ao ver que ele pode falar. Eles sabem que Gans é muito valioso, então em vez de atirar nele, decidem mantê-lo como refém. Nesse momento, um homem atira em um dos caçadores e persegue o outro. Gans corre de volta para casa e se esconde, mas é seguido pelo homem que o salvou. Ele encontra Gans e fica surpreso ao ver que ele tem vivido sozinho por todo esse tempo. No início, Gans parece ter medo do homem e o atinge com seu estilingue várias vezes, mas logo percebe que ele não é uma pessoa ruim. O homem revela que estava pensando em entregar Gans aos funcionários que usam híbridos para experimentos, mas decidiu contra isso quando viu que Gans é mais humano do que um servo. Ele chama Gans de bico doce, faz pequenos reparos, dá algumas dicas de plantação e pede para ele ficar dentro da cerca para sua própria segurança, em seguida vai embora. Depois que o homem se foi, Gans fica pensando nele por um tempo, e de repente, decide quebrar uma a uma todas as regras de seu pai e vai atrás dele. Com sua incrível capacidade de cheirar, ele segue o rastro do homem e o encontra perto de um penhasco. O primeiro episódio termina quando Gans chama o homem de grandão e pede que ele o leve para o Colorado.